Boa tarde, turma do nono ano, né? Estamos chegando, trazendo mais uma aula gravada aqui para vocês. Hoje, quinta-feira, né? Temos aí das aulas de português. Ontem trabalhamos com uma reunião online no Google Meet e hoje eu vou trazer eh, uma aula gravada, né, disponibilizada no YouTube, vai ser postado no YouTube e disponibilizado o link nos grupos para todos vocês. A gente vai trabalhar agora, ainda continuar trabalhando o mesmo assunto de ontem, né? Quem assistiu a aula ontem, quem assistiu a aula do Meet, viu que nós trabalhamos o conto. Vimos a estrutura, claro, né? A estrutura, algumas características, enfim. Nós vimos aí o conto, o gênero conto. E foi enviada uma atividade, e já foi devolvida, alguns já devolveram, e esperando a devolutiva de outros. E vou mandar mais uma aula referente a esse gênero conto. Nessa vez a gente vai partir para parte da produção. Na verdade, não é uma produção, porque eu vou pedir apenas que o conto, eu vou enviar duas opções de conto, é, o conto que nós estudamos ontem, mais um outro conto, para que sejam recontados. Nós estudamos ontem, vimos aí algumas características, só passar aqui um slide para a gente ver só, relembrar, né? Ó, mais uma da característica do conto, que é uma narrativa é, curta, né? Uma narrativa breve, mas que é suficiente para encontrar, aliás, suficiente para contar a história completa e fazer sentido para quem lê. Como tem estruturas marcadas, né? A questão do início, né? Do desenvolvimento, da conclusão, do clímax também, né? Os elementos que nós vimos ontem. Então, a priori, vocês não vão se preocupar com desenvolver, né, esse conto, esses elementos, porque esse conto ele já vai com todos esses elementos. O conto que eu vou enviar aqui, né, ele vai com todos esses elementos. Já vem o narrador, já está, já tem o narrador definido, né, já tem o tempo, a época. Vocês vão apenas recontar essa história. Por exemplo, da festa do céu, né? Vou dar uma minimizada aqui na tela para a gente ver, né, o conto Porta do Céu, a Festa no Céu, perdão, né? Esse conto aqui que já tem aqui a introdução, já tem o desenvolvimento, já tem todos os elementos do gênero conto. O que vocês vão fazer? Vocês vão estar contando ele de forma diferente, recontando, na verdade. Eu vou substituir, por exemplo, os personagens, as aves, né? É, por exemplo, aí é uma ave, o urubu, o urubu não, o sapo que desejava ir na festa do céu, e a festa do céu e não podia ir, porque não sabia voar, e aí desenvolver toda a trama. Nesse caso, vocês podem fazer empregando personagens, trocando os personagens. No caso do urubu, né? Do urubu não, do sapo, por exemplo, pode ser um amigo, uma amiga, alguém que desejava ir a uma festa, mas não ia, são exemplos, né? São sugestões. Não é obrigado a fazer dessa forma. Porque não tinha como ir, pegou carona escondido em um carro, enfim, em um automóvel, em um meio de transporte de um amigo e assim vai. Ou não podia ir porque a mãe, o pai não deixava, não permitia, sair, fugiu. Então, são histórias que é a história que você vai recontar utilizando a imaginação. O, o enredo já está todo aí, vocês vão só desenvolver aí uma história parecida, baseada nisso daqui, né? Dá é, até para utilizar aí, né, como base, os parágrafos, diálogos talvez vai ter que mudar, né? Vai ter que mudar, mas aí o parágrafo, a quantidade de parágrafo dá para fazer, fazer é, se basear nele para poder criar esse conto. O outro segundo conto, né, é Tec Tec Mu, que era vacas que escrevem a máquina. E também tem aí toda uma história que você pode estar pegando, adaptando, reescrevendo essa história, né, de acordo, por exemplo, de uma situação diferente, não com a vaca escreve que a máquina que escrevia a máquina, vou dizer cachorro que utilizava o celular, gato que gostava de é,
sei lá, de alguma coisa, né? De alguma tecnologia, de alguma invenção, que eu gostava de utilizar o computador. São ideias que vocês podem estar criando e escrevendo esse texto. Pode escolher um ou outro texto, eu coloquei esses dois aqui, mas também pode ser que vocês encontrem outro, aí desde que vocês encontrem um outro conto e achem melhor, vocês só precisam me mandar dizer o nome do conto para eu consultar e na hora da correção, né, fazer, fazer aí a comparação. Então é isso, vocês vão analisar os elementos do conto, né? Vou mandar esses dois contos no grupo para vocês estarem aí olhando, né? Observando e recontando a história de vocês. Qualquer dúvida, é só me perguntar aqui no PV, né? Eu vou estar enviando no grupo a atividade, o link. Aliás, o primeiro vídeo, o link do vídeo, depois a atividade eu estarei enviando para vocês. E caso ainda tenha dúvida com relação ao gênero conto, né? O gênero conto, vocês também podem me pedir que eu possa enviar ou a aula de ontem, ou também enviar os slides com resumo, com